Olá, seja bem-vindo. Nós estamos, dando início à nossa quarta aula, Estamos na metade do nosso curso sobre afresco. Na aula anterior, a gente falou sobre processo de intervenção, a metodologia, registro documental, fotografias e diagnóstico do estado de conservação da obra. Então, nessa aula agora a gente vai falar ainda sobre o processo de intervenção, mas a justificativa da intervenção e a proposta de intervenção. Então, como já é de costume, aqui nos nossos primeiros slides a gente tem o nosso programa de aula, Então, já estamos aqui na nossa aula número 4, Então, a metade do nosso curso. E a gente estava falando, eu trago mais uma vez essa imagem, porque, como eu comentei na aula anterior, ela é bem didática. Eu acho que ela traz algumas questões e alguns problemas, Vários problemas, mas ela traz problemas muito pontuais e assim, ele praticamente dá um nó na cabeça, quando você recebe uma obra num estado de conservação tão degradável, lembrando da aula anterior, aquelas perguntas que a gente se fazia para a metodologia. Então, qual é o objetivo desse tratamento, Então, qual é o objetivo desse tratamento? A gente já se perguntou nisso na aula passada, mas agora eu acho que eu deixo essa reflexão para vocês, até onde a gente altera, quais são os elementos materiais e imateriais que a gente precisa pensar sobre essa intervenção, eu comentei na aula passada sobre o inferno dos restauradores, qual é o grau do meu dano, muito acima de 70%. Então, qual é o meu limite, Até onde eu posso ir? Então, falando sobre o estado físico ideal, então, o estado físico atual do objeto não é um fator importante na escolha do estado ideal, Mas volta ao processo de tomada de decisão com consideração ao objetivo realista do tratamento. Então, o estado ideal escolhido representa a interpretação fundamental do objeto e é uma destilação de toda a informação imaterial reunida na caracterização. Então, eu sei que a gente já viu esse slide antes, mas é importante pensar sobre isso. Eu acho que à medida que a gente vai caminhando nessa metodologia, algumas perguntas que ainda não tinham respostas, elas vão tomando corpo. Então, o estado ideal ele não pode, no entanto, ser definido pela aparência que o responsável legal ou conservador quer que o objeto tenha. Ele deve ter um dos estados históricos do objetivo, do objeto. Então, o estado ideal de um objeto é o estado físico que o responsável legal considera o mais desejável. Então, você sempre tem que ter uma conciliação. Você tem que entrar num acordo com o representante legal. E quem é o representante legal? É a pessoa, é o tutor daquela obra. Se for uma instituição, é a direção, é o ateliê que te contrata, é a pessoa que entra em contato com você. Então, por definição, esse é o estado que melhor incorpora os valores do objeto. Por quê? Porque ele cria uma relação entre aquilo que o restaurador consegue, porque também tem que entender que conservador-restaurador não é mágico, não é milagroso, Ele tem uma limitação. Eu estou fazendo o restauro de uma cadeira que foi carimbada, vamos chamar assim. Só que a pessoa quer algo perfeito. É mais fácil ela realmente fazer esse carimbo novamente. Eu não consigo chegar na perfeição que ela consegue, que ela quer. Mas a gente pode entrar num acordo, Eu posso dizer, olha, o meu limite é esse. Acima disso, eu não posso, Eu não consigo chegar nessa perfeição. Talvez seja uma incapacidade minha.
Mas eu tenho que ser realista com o meu cliente, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que dizer assim, olha, né? Ou, por exemplo, a Mona Lisa, há uns 5 anos atrás, passou pelo seu último restauro. Falaram, não tem mais aonde mexer. A gente já interviu demais, mas a gente garante 50 anos nesse restauro. Perfeito, ótimo, mais 50 anos. Ele é de 1500, gente, né? Já pensaram também que a gente precisa também normalizar o fim, né? A finitude da obra. A gente precisa compreender que, por mais que a gente postergue, a finitude é fato, né? Um dia ela vai se acabar. Né? E daí? O que a gente está fazendo para preservar essas outras relações da obra, né? Essa manutenção do entorno, né? Então, voltando a falar mais uma vez, né? Eu lembro que mostrei essa imagem, né? Essa é Murilo. Então, né? Não é a Vila Sofia, mas aqui em Curitiba, na edificação da Vila Sofia, né? Tem uma representação dessa mesma imagem, uma releitura. Então, o estado ideal não pode ser identificado, né, através de exames, ele não é intrínseco ao objeto, né, e depende do proprietário. O uso de significados atuais do seu futuro projetado. Então, muitos objetos têm vidas complexas, cruzando as categorias do objeto funcionais, né? Arte, mobiliário, doméstico, passando por mudanças de proprietário, passando por outras culturas, né? Encontrando diferentes usos e passando por gerações. E essas alterações, né, essa linha do tempo do objeto, né, ele traz alterações físicas devido a uma porção de questões. Né? Então, de repente, até uma mudança de estilo. Eu uma vez restaurei uma imagem que ela chegou até mim como sendo um São José. Um São José do Cafezal, não existe essa representação. Então, eles se apropriaram de uma imagem qualquer, porque na hora da decapagem ele não tinha a representação das cores, né, normais de São José. Então, ele era algum outro santo que fizeram dele um São José do Cafezal. Né? Eles simplesmente adaptaram o que, não sei se era um cajado, o que era que aquela imagem segurava, uma espada, ou mesmo um lírio, mas ele não tinha iconografia, né? Ele podia ser um outro tipo de mártir, ou talvez uma palma, né? E eles fizeram, né? Utilizaram apenas o caule dessa imagem e colocaram umas folhas, né? Moldaram umas folhas e umas bolinhas. Então eles fizeram a representação que eles queriam, né? E o Cafezal era o nome da comunidade, né? Então eles fizeram, eles se apropriaram, né, de uma imaginária, né? E isso tem que estar definido na sua linha do tempo. Então, numa intervenção de restauro, eu simplesmente não posso chegar para a comunidade e dizer assim, não, isso aqui é um São Benedito. Tô vendo aqui, ó, tem aqui as minhas prospecções, ele é o São Benedito, então vou restaurar o São Benedito e o São José do Cafezal, né, né, que vocês comprem uma de gesso e façam outra, né, vamos começar do zero, né, então é importante a gente conseguir entender, né, que nenhum período da história de um objeto, de forma evidente, né, é mais importante que o outro. Então, nenhum automaticamente, né, não dá para saber qual é o melhor, a não ser que a gente pesquise, a não ser que a gente analise, a não ser que a gente tenha essas informações, que é a aula anterior, né? É preencher todo aquele questionário para conseguir entender qual é o nosso objeto. Então, né, aqui, ó,
Então, ao identificar o estado ideal de um objeto, o significado do objeto fica muito mais claro. E ele auxilia na definição do tratamento, mesmo que por razões técnicas ou práticas, o tratamento não consiga recriar exatamente o estado ideal, né? Eu não consegui recriar, mesmo nesse restauro, né? Aqui vocês conseguem visualizar o partes do nivelamento, né? Eu acho que comentei com vocês que no transporte essa obra simplesmente sofreu um acidente de percurso e ela esbirilhou inteira. Então, o meu estado ideal já estava comprometido nesse momento, né? Eu já tive que mudar o meu tipo de tratamento, o meu tipo de intervenção, a forma e aceitar qual era o meu próximo estado ideal. Então, o estado ideal e os valores de um objeto, eles andam lado a lado, né? Eles são uma única coisa. Então, tanto um quanto o outro, né, eles podem ser um ponto de partida para as decisões sobre o objetivo do tratamento, e o resultado será o mesmo, né? Então, veremos como o estado ideal e os valores trabalham juntos para recriar. Então, usar o conceito de estado ideal limita as decisões sobre o objetivo do tratamento a um pequeno número de opções concretas consideradas aceitáveis pelo conservador restaurador. Então, isso evita situações em que o responsável legal expresse seus sentimentos sobre o que ele quer, né? Qual é a intenção dele? Qual que o objetivo dele também, né? Aonde ele quer chegar? Qual é o tipo de resultado que ele está buscando? Então, sem qualquer entendimento do seu estado atual, do objeto ou dos tratamentos plausíveis, né? Então, você precisa deixar que ele explane e que ele fale qual é aonde ele quer chegar, qual é o resultado que ele está esperando, né? Então, a proposta apresentada ao responsável legal deve descrever o objetivo do tratamento ou os objetivos alternativos, usando a história e o significado do objeto, né? E que os responsáveis concordem quando consentem com o tratamento. Então, ao identificar o estado ideal do objeto, a nossa interpretação desse objeto fica clara, dando sentido à sua história, né? Aonde ele esteve, como ele mudou, o que ele significou para o proprietário e responsáveis legais anteriores e o que ele significa hoje para nós. Então, um dos maiores benefícios do processo de identificação do estado ideal é a distinção entre a interpretação do objeto e questões técnicas do tratamento, né? Então, se a intervenção e as decisões do tratamento não forem mantidas à parte, a tendência dos conservadores é olhar para os fenômenos isoladamente. Então, você não vê uma peça, né? Você vê rasgos, buracos, você vê degradação, você vê áreas estáveis, instáveis, frágeis, né? E pensar no que deveria ser feito para corrigi-los. Ao fazer isso, o conservador evita ter que lidar com o significado do objeto como um todo, né? Então, um dos maiores benefícios do processo de identificação entre a interpretação do objeto em questão e técnicas do tratamento se a interpretação e as decisões do tratamento não forem mantidas, né, a gente vai continuar vendo só danos, né, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esse é o objetivo, né, esse é o benefício maior do conceito do estado ideal, né? Qual é esse estado ideal? Então, a partir do momento que se escolhe o estado ideal e com base nele,
o objetivo realista do tratamento é estabelecido. O conservador e o responsável legal estarão seguros de ter um leque de opções mutuamente acordados, né, que garantirá que o estado final do objeto é o desejável, né? E essas são escolhas que facilitam no tratamento, né? E elas e respondem de forma consistente vários tipos de pergunta que inevitavelmente surgem durante o processo, né? Durante o tratamento de conservação, né? Até onde deve ir a limpeza? Até que ponto o reforço deve ser feito em pequenas perdas? E qual deve ser a aparência da superfície? Então, aqui, nesse slide, a gente observa duas imaculadas conceições, né? Eu imagino que o representante legal, o cliente, ele gostaria muitíssimo de ter esse aspecto, né? Esse como o estado ideal. Mas olhando a imagem no seu estado atual, é quase impossível chegar nesse estado ideal, né? Então a gente precisa contar, né? Dá vontade de dizer assim, eu conto ou você conta, né? Então esse é o objetivo desse diálogo, né? Dessa conversa que é tão importante. Então, a tomada de decisão é facilitada porque a escolha é enquadrada em termos não técnicos, né? Então, fica mais simples da compreensão do representante legal, né? Então, essa decisão, né? Esse enquadramento, né? Em termos não técnicos, conjunta e relacionados à experiência do responsável legal com o objeto. Então, ademais, o número limitado de escolhas para o estado ideal torna mais fácil para o conservador explicar as implicações de cada uma delas, né? De cada uma dessas escolhas, né? Além da explicação do conservador sobre as opções, a descrição simples e direta da história do objeto, né? Que também fornece informações que podem ser novas para o representante legal. Então, às vezes, o conservador observa coisas que mesmo o representante legal ele nunca tinha se atentado. Então, a escolha do estado ideal é a etapa da metodologia em que as preferências expressas pelo responsável legal entram em cena. A partir daí, ele não decide mais nada, ele não ajuda você nas tomadas de decisão, né? A tomada de decisão é conjunta e facilitada porque a escolha é enquadrada em termos não técnicos, né? Então, o representante legal, ele está relacionado a essa experiência com o objeto. Então, em muitos casos, as informações sobre de que maneira o passado do objeto contribui para a aparência do objeto são particularmente úteis. Então, até eu mostrar essa imagem para o meu cliente, ele não estava se importando de que essa imagem seria marretada, né? Então, essa conversa, né, esse é um bom exemplo de informações sobre o objeto que o representante legal não sabia e faz com que ele tome uma decisão de preservar, porque ele começa a entender a importância do objeto. Então, o papel do responsável legal, né, eu não sei se todo mundo conhece esse caso, gente, né, isso se eu não me engano, é no Canadá. Então, roubaram a cabeça do menino Jesus, isso é uma igreja e é uma escultura externa, e simplesmente roubaram a cabeça do menino Jesus e o padre, que é o representante legal, chamou uma artista plástica. A gente vai falar sobre teoria, né, sobre os teóricos, os axiomas da teoria da restauração, as várias interpretações, os vários teóricos, as muitas linhas. Agora não me lembro se é na aula, se é na próxima.
se é na 5, na 6 ou na 7, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre esse assunto. E ele pede para uma artista plástica fazer uma cabeça do menino Jesus. E é essa que ela apresenta. Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas eu vou deixar vocês pensando, tá errado? Será que realmente dentro das teorias de restauro, das cartas patrimoniais, se isso está errado ou não? Né? A gente pode não gostar da aparência, mas errado, eu já antecipo para vocês que não está. Então, uma comunicação clara e baseada em fatos é importante. Né? Provavelmente o representante legal falou assim: não, eu quero uma cabeça de menino Jesus. Joia, provavelmente não era isso que ele queria. Né? Tanto que a comunidade ficou tão chocada com essa intervenção que dias depois devolveram a cabeça do menino Jesus. Gente, vocês acreditam num trem desse? Então, uma vez que os representantes legais e conservadores geralmente partem de diferentes suposições, né, diferentes entendimentos dos significados das palavras comuns e diferentes expectativas. Então, eles não conversaram muito bem. Então, por exemplo, a condição de uma máscara africana que o conservador considera boa pode não ser o que o responsável legal gostaria de ver. Está aqui um grande exemplo dessa falta de comunicação. Então, dentro de um estudo, aqui a gente está falando de uma escultura, mas é de uma obra. Eu trago essa escultura mais uma vez, exatamente por conseguir, dentro de uma única imagem, trazer tantas questões que a gente precisa sempre pensar. Então, se na aula a gente não pensar nos casos mais difíceis, quando vocês estiverem na prática fazendo isso, é muito mais difícil. Então, como pensar? Como fazer esse alinhamento? Então, qual é o cadastramento e proposta de intervenção? Então, o cadastramento é aquela identificação primária, aquela documentação técnica que a gente viu na aula passada da nossa imagem. E a proposta para intervenção, a conservação e a conservação, restauração desse objeto. Então, dentro do cadastramento, a identificação primária, a gente tem todas essas questões que a gente já tinha visto na aula anterior, que a gente foi preenchendo, inclusive, para vocês não terem nenhum tipo de dúvida. E a documentação técnica, identificação primária corrigida e ampliada, análise formal, iconográfica, iconológica, enquadramento histórico, exames organolépticos, exames laboratoriais, porque a partir dessa documentação técnica é que vai partir a sua proposta de intervenção. Então, a gente volta aqui, desse estudo metodológico do processo de restauro. Voltamos aqui à nossa Imaculada Conceição, já num estado bastante degradado, Aqui ela mais de perto, para vocês perderem o sono dessa noite e vão ter pesadelo com isso, Vão dizer: Senhor, por favor, não me deixe me deparar com esse tipo de trabalho. Mas, gente, a gente se assusta, mas depois que quando a gente entrega, a gente sente até um alívio de que deu tudo certo. Então, aqui o diagnóstico, ela em mais pontos, para vocês darem um flash, sobre as condições dela. E a proposta de tratamento. Então, o que eu propus? O que precisava? O enrijecimento da madeira com verniz por injeção, pincelamento e gotejamento. Então, cada tipo de suporte precisa ser estudado qual é o tipo de material composto que a gente vai fazer essa consolidação, Então, essa consolidação estrutural, limpeza superficial e mecânica, Então, foi utilizada
com SWOB foi química, né? Teste de solvência para uma limpeza criteriosa mediante processo de solvência e teste de identificação da composição da tinta, né? A gente sabia que ela era pela própria descrição da placa, né? A gente tem uma placa atrás, né? Do metálica da identificação. A gente sabia que ela era de uma loja, que ela era feita em série, né? Nivelamento e reposição das partes faltantes, reintegração estética e aplicação de camada de proteção final ou verniz final. Então, aqui alguns dos equipamentos que a gente usa para fazer essas análises, esses exames, né? Então, é uma luz, né? Uma lupa com luz, um óculos de pala, né? Um microscópio para tentar entender alguns materiais, né? Então, exames laboratoriais e luzes especiais, infravermelho, ultravioleta, raio-x, tangencial ou rasante, reversa, né? Principalmente para pintura cavalete. Apesar que essa imagem a gente colocou uma luz embaixo para tentar ver por onde se ela tinha uma ligação no miolo dela. Né, uma outra coisa que se faz muito em intervenções restaurativas de objetos móveis é pesar, porque após, né, quando o objeto entra para restauro e depois eles têm pesos diferentes, às vezes de secagem, né? Se é um objeto em gesso e ele ainda está úmido, então você tem que esperar ele diminuir o peso, ou se ele está encharcado, né? É uma madeira e ela precisa secar, então você sempre tem que estar também atento ao peso, né? O infravermelho, esse é um caso conhecido, né? O perfil da Bela Princesa, que tem a impressão digital do Leonardo da Vinci, que é a assinatura melhor do que essa. Então, o infravermelho, o ultravioleta e algumas luzes, elas são o X9 dos restauradores, meu. Aí eu mexi só um pouquinho, daí se dá um UV e vê aquilo tudo rebocado, mais escuro, e diz: sei, claro, né? Então, esse quadro, né, foi vendido em um leilão em 89 e era então considerado alemão do início do século XIX. A obra custava aproximadamente $19.000, né? É um preço, né, razoável. Mas depois que ela foi identificada, né, a digital do mestre, né, ela passou a valer milhões de dólares, claro, porque você tem uma autoria ali, né? Então, o raio-x é um equipamento que tem também portátil, né? Funciona por fluorescência de raio-x, permite uma importante revelação depois de utilizado, né? E nesse quadro, né, escondido sob a nuvem, aqui atrás, retratada, foi encontrado um estudo para outra tela, né? Então, esse tipo de estudo chama quando o artista reutiliza uma tela para uma outra obra, né? Às vezes ele faz esse dedo que está aqui, né? Daí você tira um raio-x e vê que tem um desenho aqui, né? Isso se chama arrependimento do artista. É normal, né? Ele desenha e diz assim: acho que não está bem certo, e dá uma corrigida na hora da tinta. Mas era muito comum que os artistas tivessem um poder aquisitivo baixo, né? Então eles reaproveitavam, reaproveitamento de material mesmo, né? Então, escondido sob a jovem retratada, tinha um outro estudo atrás, né? Que é a recompensa de São Sebastião. Às vezes é uma obra que foi encomendada, o cliente não pagou e o artista falou: beleza, então vamos fazer então aqui outra obra, vamos tentar vender essa daqui. Então, o raio-x é um sistema capaz de identificar
a época em que um quadro foi pintado, a composição de cores usada pelo artista, a existência de retoques posteriores e até mesmo falsificações. Né? Então, é quando você faz um RAM. Então, nas imagens de raio-x, né, o anjo aqui coroando, ó, né, o anjo coroando, né? Então você tem aqui mais ou menos, né, a árvore, o São Sebastião, né, amarrado a uma árvore, aparece ainda mais com nitidez depois de um estudo, porque em vez de louros, né, aqui ela tem uma coroa de louros e aqui ela faz uma auréola, né? Então aqui há um arrependimento do artista, né? Então talvez não fosse São Sebastião, fosse alguma representação. Ele falou assim: ah, beleza, vou dar uma garibada lá naquele herói lá que eu estava coroando e vou fazer um São Sebastião, vou pôr umas flechas ali e vou fazer um São Sebastião, e é isso aí, vamos vender a obra, né? Então, aqui mais alguns tipos de raio-x, né? Olha aqui a nossa lindíssima Gioconda. Esse é uma imagem de... Ai, ela é de Minas. Agora não vou me lembrar o nome da cidade, mas ela foi para o raio-x. Eu tenho o hábito, eu quase não pego imagem sacra, mas a minha equipe pega e eu tenho, por sorte, um primo aqui em Curitiba que é médico e ele tem uma clínica de raio-x, porque às vezes é complicado, nem todos os laboratórios, todas as clínicas permitem, porque eles acham que vai causar algum dano. Eu tive que fazer um discurso para o meu primo para que ele permitisse, né, que eu gravasse, que eu levasse as imagens lá. E é engraçado, porque daí eu chego lá abraçada num negócio e diz assim, porque não me chamam pelo nome, né? Eu agendo a consulta do São Sebastião, né? Então já São Sebastião, daí levanto eu abraçada num pano, né? Sempre causa algum tipo de né? É legal. Agora ele acha legal. Olha aqui eles fazendo, né? Na Guernica, né, alguns exames, né, Museu Nacional no Reina Sofia. Então, alguns equipamentos, né, possíveis para poder auxiliar nesses exames laboratoriais, nesses instrumentais, né? Então, micrótono de corte estratigráfico para fazer análise dos cortes, análise de material, cromatografia, espectrofotometria, né? Bisturi, swab. Swab é quando você faz um cotonete, tá, gente? Swab é a mesma coisa que cotonete em inglês, né? Então, quando você faz aquele palitão, né? Palitão de churrasco e algodãozinho na ponta, swab, né? Aqui, ó, vários swabs, né? Vários tipos de bisturis. Esses de lâminas, esses são mais antigos, né? O ideal são os que você troca as lâminas, porque, por exemplo, para algumas coisas a lâmina muito afiada é ruim. E para determinadas coisas, né, a gente tem uma caixa de lâmina cega. Porque, por exemplo, para decapar o forro agora, a lâmina cega é melhor do que a lâmina muito afiada. Mas para determinadas coisas, a lâmina afiada é ideal, né? Então, exames, né, de solubilidade, então solventes orgânicos puros, inorgânicos, misturas diversas, toxicidade de remoção, né, entender a toxicidade, remoção do original, né, qual é o limite da limpeza. Eu considero que a limpeza é um dos processos mais importantes e mais cautelosos, porque uma vez que você limpa demais,
não tem mais jeito, gente, né? Então, aqui algumas linhas de solubilidade. Eu uso muito o LMK, Liliane Mechlin Kleiner. Vocês já devem ter ouvido falar no Wolbers e o seu delicioso triângulo de solubilidade. Eu fui demorar muito tempo para entender a leitura desse triângulo, né? Não é uma coisa que a gente começa do dia para a noite, já entende tudo. A Liliane é mais didática nesse sentido, né? A intervenção em si. Então, o registro fotográfico da peça o tempo todo, né? Com fotografias de frente, costas, lateral direita, lateral esquerda e detalhes de maior atenção, né? Detalhes pequenos. Análise do diagnóstico da obra com preenchimento de ficha técnica, obrigatoriamente, gente. Tudo isso é metodologia. Então, agora, né, qual era qual era o meu maior dano, o meu dano mais grave nessa imagem, né? Eu tinha uma ação de cupim de térmitas, né, cupim de madeira seca, e eu tinha que conter isso, então eu passei um cupinicida, né? Por injeção, por pinceladas, né? Eu tentei ao máximo imunizar essa imagem, né? Embora o cliente tenha dito que já havia feito a imunização, o meu resíduo era muito ativo ainda, então eu provavelmente, né, ainda tinha algum tipo de ovos ou, né, eu tinha um ataque ainda ativo, então eu tinha que me assegurar, né? Depois disso, né, o preenchimento dessas lacunas. Por quê? Porque eu preciso consolidar, né? Olha o quão essa técnica chama parquetagem ou tarselagem, né? Que você faz os preenchimentos com taliscas de madeira, porque só a massa, né, daí você fica com uma coisa muito pesada, né, e depois a gente fez um nivelamentinho com uma massa, né, olha aqui, eu não queria ter feito. Tatiana, a restauradora, se sente no inferno com esse nariz. Foi um trabalho em equipe e eu falei para minha colega, né, a minha amiga, e falei: Cissa, eu não vou fazer. Aí agora muitos devem estar se perguntando: mas o que é essa meleca derretendo? Isso é pó de serra com verniz. Você faz uma massinha que você consegue modelar bem, melhor do que pó de serra com cola branca, com PVA, tá? Então, é permitido isso, tá, gente? A consolidação é um dos processos que, principalmente Salvador Vinhas, é muito importante. A gente vai falar sobre aula 6. Agora não estou bem certa da sequência das aulas, gente. Mas a gente vai falar sobre teoria contemporânea. E ele fala, mas consolidação tem que ser reversível mesmo, por quê? Quem que vai tirar? Né? A não ser que seja ruim, uma intervenção ruim. Mas se ela é criteriosa, se ela é compatível, o material é compatível, ela não tem, ela está bem feita, né? Ela não tem por que ser removida. Mas eu digo para vocês que se você agora não é mais permitido, na época ainda era permitido trabalhar com acetona, então a gente conseguia remover. A gente conseguia fazer a remoção dessa massa, né? E ela é uma camada fina, só para fazer a modelagem dessas áreas, né? Desses preenchimentos de áreas faltantes. A consolidação, né? Então aqui ela está consolidada, né? Na sua, a vantagem dessas imagens é que eu não preciso mapear os danos, né? Só com elas eu consigo desenhar e eu tenho aqui o meu mapeamento de danos, o meu mapeamento de intervenção. Também um processo da metodologia. Fatura dos elementos faltantes. Aqui minha colega Cissa, a mesma que fez o narizinho, que eu falei assim, não ponho o bracinho, eu não ponho o narizinho, eu não ponho mãozinha. Mas ela lembra que ela tem ainda
né? Agora não sei, mas na época tinha. Isso foi 2011. Na época ela tinha ela ainda tinha função sacra. Então a gente tem que ser mais tolerante também. Aqui já com a massinha de nivelamento, eu por mim deixava ela mais ou menos assim, né? Narizinho já é meio demais, mas eu consigo entender que a vovozinha vai lá rezar e ela quer uma Nossa Senhorinha de nariz. Tudo bem, tudo bem. Aí botou o nariz, você já abriu uma porta para botar bracinho, para botar mãozinha. Olha aqui o nivelamento dela, né? Então, eu costumo trabalhar com massas coloridas, gente. É mais fácil na hora da reintegração você cobrir de azul né, no trapézio, para também não fazer uma repintura. Daí a gente tem que fazer com critério, né? Ela fica mais fácil do que a cobertura de um branco. A cobertura do branco é sempre mais chata, né? Eu sempre trabalho com massas coloridas, né? Então aqui vocês não estão conseguindo ver, mas a massa aqui é cinza. Ó, a massa aqui embaixo é acinzentada, a massa do globo é azul, que nem a massa do manto, e a massa da túnica e do rosto, né? A da túnica mais amarelada e a do rosto um pouquinho mais cor-de-rosa, pouca coisa, né? Aquela misturinha rosa, verde, vermelho, né? Ocre, verde e vermelho para fazer a carnação. É interessante porque essa mistura faz dourado e faz carnação também. Claro que são proporções diferentes na hora da reintegração. Então, aqui, saturação de cor e camada de proteção. Eu trabalho com saturação de cor. Lembra que na aula anterior eu falei sobre conflitos de períodos? Nesse período, eu acreditava em resina da Mar. Hoje eu não acredito, eu sei que ela é amarela, eu sei que não é o ideal, mas naquela época era o que eu conhecia, gente. Eu até tirei aqui uma foto, né? Eu errei, confesso, réu confesso aqui, gente. Hoje, resina de damar para a camada de saturação de cor e para a camada de proteção não se usa mais, tá? Não se usa. Então, o que é essa camada de saturação de cor? Passar nas massinhas, né? Vocês conseguem ver que aqui a massinha está mais escura? Então, eu passei aqui, ó, e ele satura o azul da minha massinha, né? Ela fica mais escurinha, só que ela é amarela. Hoje eu sei que ela é amarela. Na época era a tecnologia que eu conhecia. Hoje eu jamais faria isso, né? Então aqui ela já com a camada de proteção nesses pontos que estão mais azuis, né? Olha aqui o globo, o cinzinha, aqui a plaquinha dela. Ela era um negocinho, gente, assim, ó, cadê? Ela era tão pequenininha, era tão bonitinha, né? E tava tão acabadinha. Aí aqui a reintegração estética, né? Eu optei pelo tratédio, né? Pelo tracejado. Então o tratédio a gente vai ver, acho que até a próxima aula, né? Quando a gente vai ver técnicas de reintegração e apresentação cromática. Então o tratédio ele é muito específico. Eles são risquinhos de 1 centímetro fazendo um ritmo, mas sempre nessa direção, né? Então, aqui ele foi o que eu optei. Depois vocês vão ver bem de pertinho esse tracejadinho. Ó, vocês conseguem ver aqui o meu tracejadinho? Aqui, aqui, né? Coitadinha, ela tinha tanta intervenção que ficou, né? Mais de risquinho do que, ó. Então, aqui fazendo esse preenchimento só nas lacunas brancas, né? O mantinho dela, né? A túnica dela. O pincel 000, né? Adoro esse pincelzinho da Winsor & Newton. Trabalho com eles até hoje, né? Agora o cabinho deles é preto, é muito bom. Ó. Só no tracejadinho.
Aí, a fixação dos partes faltantes, né? Eram madeiras macias, então cada uma tinha, eu tinha que pegar o que tinha lá na escola. E macei, fiz uma massinha amarela e falei para minha prof, prof, a imagem tá aqui, né? Ela tem cobrinha, ela tem um mundinho, eu não vou reproduzir porque eu não sei a ritmação, né? Eu identifiquei, mas eu não reproduzi o florido do manto, eu não inventei. Eu não tratejei a manguinha que não tinha, eu só passei uma massa de nivelamento e protegi. Eu fiz a fixação da mãozinha para ter a iconografia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, mas pode ver que eu não fiz, né? Eu fixei ela com um pininho, dá para ver aqui a entrada desse pininho, né? Então ela pinou, tem uma colinha ali, e eu peguei uma madeirinha que não foge muito do tom da pele, né? Então eu também não reintegrei, né? Eu fui até um limite, mas, né? Eu coloquei os elementos, coloquei, né? Eu poderia deixar o nariz dela branco sem reintegrar? Não, não poderia. Mas aonde eu pude deixar ela menos intervenção possível, eu deixei, né? E fiz uma aplicação de verniz final, né? No final. Então, assim, esse era o estado de conservação no momento que ela chega, né, no ateliê. E ela sai assim. É satisfatório? Sim, eu acho que mais do que isso, né? Eu poderia, mas dentro do que eu acredito, né? Eu acho que eu fiz a mínima intervenção dentro do possível, né? Até o batonzinho eu não queria fazer, mas eu não fiz volume de lábio, até porque eu não sei fazer isso. Mas eu fiz ali tipo uma boquinha. Não fui eu que fiz, mas ela tem uma boquinha. Ela tem ali um blushzinho. Não fui eu que fiz, mas ela tem. Ela tem um narizinho agora, gente. Olha isso. Olha isso. Né? Então, é satisfatório, né? Olha aqui, ó. Aqui tinha acabado de passar o verniz, tá, gente? Então, ela ainda tá um pouco escurecida, depois ela dá uma matizada. Né? Olha isso, gente. Se inspira a piedade, uma coisa assim, nesse estado, né? E claro, né, você devolve a imagem e dá uma puxada de orelha no proprietário legal, né? Se diz assim, amigão, não deixa chegar assim, não espera para chamar o conservador restaurador, porque a gente não é mágico, a gente não tira a imagem pronta de uma cartola, a gente tem uma porção de questões antes de intervir, né? Então, olha aqui, né? As áreas de intervenção, né? O mapeamento de dano dela tá aqui, tá feito. E é isso, gente, né? Então, como que é a chegada dessas tomadas de decisão, né? Se a gente não segue uma metodologia, se a gente não responde as perguntas, a gente fica andando em círculo, a gente não sabe o que fazer. Nenhum barco sabe, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, sabe? Então é isso, gente. A gente precisa seguir uma metodologia, né? Tá aqui, ó, a Bárbara Appenbaum. A metodologia do tratamento. Agora já tem em português, gente. Maravilhoso o livro, né? Outro livro que não pode faltar na estante de vocês. Cadê? Munhoz, Teoria Contemporânea da Restauração, gente. Tá? E é isso. Muito obrigada por mais uma aula e até a próxima.